Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versos de 26 a 38. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O tema da nossa mensagem, com base neste texto, é Natal de janeiro a janeiro. Natal de janeiro a janeiro. Deus amado, neste momento te pedimos, em o nome de Jesus, que tu venhas trazer a cada um de nós palavras de vida. Usa-me, meu Deus, com poder, com autoridade. Como costumo dizer, que a minha boca seja a tua boca, que a minha voz seja a tua voz. Usa-me, meu Pai, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que, majoritariamente, de modo predominante, a humanidade cristã recorda-se do Natal no mês de dezembro, precisamente no dia 25 de dezembro, restringindo o Natal, que é, vocês sabem, a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Trindade, isto é, de Jesus, a uma data do calendário cristão. O propósito desta mensagem, que tem por tema Natal de janeiro a janeiro, é destacar a importância de comemorarmos o Natal no mês de dezembro, mas destacarmos o que, no meu entendimento, é mais importante, que devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, que devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, que devemos viver Jesus o tempo todo, em quaisquer circunstâncias. Portanto, de janeiro a janeiro.
Mas quais são as razões? Quais são as razões de vivermos o Natal de janeiro a janeiro? Eu passo a apresentar a vocês algumas razões. Primeira razão é porque o Natal não tem a ver com um mês ou um dia, mas com o divino Deus indo ao encontro do humano. O Natal não tem a ver com um mês ou com um dia, mas com o divino Deus indo ao encontro do humano. O verso 26 destaca isto, quando diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo aqui representa o céu na terra. O anjo aqui representa Deus indo ao encontro dos homens. Notem que o verso 26 diz que o anjo foi enviado da parte de Deus. É a indicação do céu indo ao encontro da terra. É a indicação de que o céu, isto é, Deus, se envolve com a terra. Outro fato que este texto apresenta, indicando que Natal não tem a ver com um mês ou um dia, mas com o divino indo ao encontro do humano, está aí dos versos de 30 em diante. Quando o anjo diz que o ventre de Maria haveria de ser fecundado pelo Espírito Santo, e Deus haveria de ser gestado em seu ventre. É a maior indicação de que o Natal representa o divino indo ao encontro do humano. Jesus no ventre de Maria, Deus no ventre de Maria, é a maior evidência de que o céu está assim, preocupado com a terra, de que o céu se envolve com a terra, de que o céu não está distante da terra, de que Deus não está distante do seu povo, de que Deus está presente na vida do seu povo. Daí a razão de vivermos o Natal de janeiro a janeiro, já que o Natal imprime em nós esta consciência magnífica, sublime, excelsa, estupenda, de que Deus é conosco, de que Deus se faz presente em nossa existência, em nossa vida, em nossa caminhada. Natal é isto, é Deus presente, é Deus indo ao encontro, é Deus se envolvendo com seu povo, é Deus presente de modo constante e permanente na vida do seu povo. Segunda razão de vivermos o Natal de janeiro a janeiro é porque o Natal não tem a ver simplesmente com uma festa, com algo abstrato, mas com um fato histórico, com uma ocorrência, um fato histórico. Deste modo, podemos dizer que Natal não tem a ver com renas, não tem a ver com Papai Noel, não tem a ver com pisca-piscas, não tem a ver com uma cor em específico, mas podemos dizer, portanto, que o Natal tem a ver com fato, com ocorrência histórica, a encarnação do Verbo, a gestação do Verbo, isto é, de Jesus, no ventre de uma mulher simples da Palestina, chamada Maria. Não tem a ver com a festa. Notem, mas com um fato histórico. Notem que o verso 26 vai destacar o momento em que o anjo Gabriel foi anunciar a chegada do Messias.
quando mesmo, isto é, o verso 26 diz que foi no sexto mês da gravidez de Isabel, de acordo com os versos 24 e 25. Foi em um momento que tem a ver com uma data, com um tempo específico. Destaca o evangelista Lucas, colocando o nascimento de Jesus, ou o anúncio do nascimento de Jesus, no tempo e no espaço. Observem também que o capítulo 2, no verso 1, vai dizer que Jesus nasceu nos dias em que Augusto César governava Roma. Vejam aí, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Os versos de 1 a 7 narram a chegada de Jesus, o nascimento de Jesus. Lucas, então, vai destacar que o Natal, que o nascimento de Jesus não tem a ver com a festa, tem a ver com evento, tem a ver com fato, tem a ver com ocorrência histórica. Você sabe, meus irmãos, que a igreja primitiva não comemorava o Natal até o século IV. O Natal começou a fazer parte, a festa, do calendário cristão a partir do século IV. A igreja primitiva se alegrava com o fato, se alegrava com o evento, se alegrava com a chegada, com o nascimento, com a encarnação do Verbo, e externava. O Natal é uma festa que surge a partir do século IV. Então, Natal não tem a ver, meus irmãos, com uma festa. Não tem a ver com esse discurso da atualidade. Tem a ver com a pessoa de Jesus. Tem a ver com a chegada de Jesus, com esse fato que marcou a história da humanidade. Há mais de 2000 anos atrás, Natal é Jesus encarnado. Natal é Jesus sendo imprimido na existência por meio da ação do Espírito Santo. Tem a ver com fato, tem a ver com ocorrência, tem a ver com algo que aconteceu e não com uma festa, com algo abstrato. Natal é Jesus existindo, Natal é Jesus transitando pela existência humana. Terceira razão de vivermos o Natal de janeiro a janeiro é porque o Natal é o nascimento da salvação encarnada. É o nascimento da salvação. É a chegada da salvação. É a encarnação da salvação. É a substancialização da encarnação. É o que diz o verso 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, que significa Salvador. Natal significa que por meio de Jesus que nasceu, que existiu, que não é um mito, que não é uma lenda, mas um fato histórico, é que homens e mulheres podem chegar à salvação por meio da ação do Espírito Santo. É a chegada da salvação, é a encarnação da salvação. Natal externa a linguagem de que o Salvador é Jesus. Não tem a ver com amigo oculto. Não tem a ver com trocas de presentes. Tem a ver com o maior presente dado por Deus à humanidade, ao seu povo eleito, isto é, Jesus Cristo. Quarta razão de vivermos o Natal de janeiro a janeiro é porque o Natal é a evidência que Jesus só pode ser fecundado em alguém por meio do Espírito Santo. Natal é a chegada da salvação. É a encarnação da salvação. Como também é a evidência de que esta salvação, isto é, Jesus, só pode ser fecundado
gestado em alguém por meio da ação do Espírito Santo. É o que destaca os versos 34 e 35. Maria, diante do anúncio de que haveria de ficar grávida, sem se deitar com seu prometido José, até então, se espanta. E aí o anjo diz, então, disse Maria ao anjo, né? Maria diz ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Aí o anjo responde, respondendo-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus só pode ser gestado em alguém. A salvação encarnada, personificada, só pode alcançar alguém por meio da ação do Espírito Santo. É algo extraordinário. É algo que vem de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus gestar Jesus por meio do Espírito Santo em úteros improdutivos, inférteis, espiritualmente falando, incapazes de gestar a vida a partir de si mesmos. Isto é Jesus. Natal é isto. É a palavra que diz ao homem caído, descendente de Adão, que não há salvação sem a ação do Espírito Santo aplicando-a. Isto é a salvação em sua alma, em seu coração, em sua existência. Não tem a ver com festa, não tem a ver com renas, não tem a ver com idas ao shopping para visitar Papai Noel. Tem a ver com o Espírito Santo gestando vida, isto é, Jesus, em corações, em úteros secos. A salvação é obra exclusiva do Espírito Santo. Só fica grávido de Jesus quem é fecundado pelo Espírito Santo. Nós ficamos grávidos de Jesus, concebemos Jesus, assim entendemos por meio da fé, porque um dia, tendo em vista a nossa existencialidade, o Espírito Santo nos engravidou. Quando Jesus foi fecundado em nossa alma, em nosso ser, e gestado, é o que nós chamamos de conversão. Em um momento ele surgiu, ele nasceu, e pessoas das mais variadas começaram a perceber por meio das nossas atitudes, Jesus em nós. Natal é isto. Natal é isto. Quinta razão de vivermos o Natal, de janeiro a janeiro, é porque o Natal evidencia que o rei, ou o reino que devemos seguir, é Jesus e o reino de Deus. É o que destaca os versos 32 e 33. O anjo diz, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, porque o Natal evidencia que nós devemos seguir um único rei, Jesus, cujo reino não tem fim. Portanto, que nós não devemos seguir os reinos e os reis deste mundo, mas um que é único, cujo reinado é eterno, chamado Jesus de Nazaré. Natal é isto. É termos Jesus diante de nós como padrão de conduta, de ética, de vida relacional, de como devemos desenvolver os nossos relacionamentos na vida, de que discurso devemos adotar na existência, porque Natal tem a ver com o rei que surgiu na vida, cujo trono que o pertence é eterno. Natal tem a ver com o discurso que diz, meus irmãos e minhas irmãs, que eu e você temos um rei, temos um chefe, temos um Senhor, e nós devemos bater continência, que nós devemos seguir, chamado Jesus de Nazaré. Não sou eu, não é você, ou seja, nós não devemos seguir a nós mesmos, nós não devemos seguir os políticos deste mundo, nós não devemos seguir as filosofias deste mundo.
mas a Jesus, o Rei, o que governa, o que reina e reinará por toda a eternidade. Sexta razão de vivermos o Natal de janeiro a janeiro é porque o Natal evidencia o extraordinário no ordinário. O poder de Deus agindo na vida, na existência. Ações extraordinárias, milagres, proporcionados por Deus, acontecendo no ordinário, na vida. É o que destaca o verso 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho da sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Nós devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, porque o Natal evidencia que Deus faz brotar de úteros secos vida. Que Deus faz sair água do deserto. Em outras palavras, que Deus transforma vidas. Que Deus muda vidas a partir de Jesus. Que Deus faz de um útero seco, existencialmente falando, sair vida. Pessoas perdidas na vida, pessoas que não tinham mais norte, que não tinham mais sul, de útero seco, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum ideal na vida, sem norte, sem sul, gente perdida, rendida às cocaínas, às bebidas e tantas outras coisas ruins a mudarem de rumo na vida. Natal é isto. E por isso nós devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, trazendo à nossa consciência esta magnífica promessa de Deus, de que Deus pode, segundo a sua vontade, transformar vidas de modo extraordinário. O anjo vai dizer, porque para Deus, verso 37, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu não sei como você está vivendo nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas se você vive o Natal, você vai entender que Deus pode transformar, mudar, reverter o quadro da sua existência. Porque Natal é Deus agindo de modo extraordinário também. É Deus fazendo de um útero, que cientificamente falando não podia ser fecundado sem a participação do homem, ser fecundado. Ter uma vida pulsando, um coração batendo. Este é o Deus, o nosso Deus. E por fim, em sétimo e último lugar, devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, porque o Natal expressa que alegres devemos viver pelo favorecimento divino que nos envolve, pela graça de Deus que nos envolve, pela bondade e pela misericórdia de Deus que nos envolve. É o que destaca os versos 28, 29 e 30. Ante a conversa com o anjo, ela, Maria, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar. Verso 29, no que significaria essa saudação? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Verso 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós devemos viver o Natal de janeiro a janeiro, meus irmãos, porque o Natal evidencia que nós devemos viver felizes, alegres, não porque temos mundos e fundos na vida, não porque temos a melhor casa, não porque temos o melhor carro, não porque temos a melhor roupa, não, porque nós fomos alcançados pelo favor divino, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Tu és favorecida, a graça do Eterno te alcançou. Dentre tantas e tantas mocinhas virgens existentes na Palestina, a graça de Deus te viu, a graça de Deus te notou, a graça de Deus te percebeu e foi a seu encontro e te envolveu. Dentre tantas vidas espalhadas na cidade de São Paulo, precisamente na cidade de Carapicuíba, a graça de Deus te alcançou.
alcançou, foi ao seu encontro, foi no seu endereço, foi na sua existência, arrancando de você o sujo de você, imprimindo Jesus em você. Não há nada neste mundo capaz de proporcionar maior alegria do que a graça de Deus que nos envolve. O anjo está dizendo, abre um sorriso, não fique perturbada, é um privilégio. O céu chegou na sua casa, as portas dos céus se escancararam diante da sua casa, e o Espírito Santo vai fazer do seu ventre brotar a vida, a salvação, Jesus o Salvador. Jesus nasceu em você, Jesus é com você, é graça de Deus, é bondade de Deus. Então viva o Natal de janeiro a janeiro, estampando um sorriso no rosto, apesar das dificuldades, apesar dos dilemas existenciais, apesar dos contratempos existenciais, porque nada, absolutamente nada, pode se equiparar a este presente, a este favor divino, Jesus em nós. Eu concluo dizendo a cada um de vocês, comemorem o Natal em dezembro, mas vivam o Natal de janeiro a janeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por tudo que eu externei a vocês. Que Deus nos abençoe e que de fato e de verdade possamos viver o Natal de janeiro a janeiro. Termos a consciência do que o Natal significa. Vivermos de acordo com a consciência que a linguagem do Natal nos externa, nos comunica. Ponha-se de pé. Vamos agradecer a Deus, mais uma vez, pelo privilégio que temos de sermos de Jesus, de vivermos o Natal o tempo todo. Porque o Natal é Jesus nascendo, é Jesus sendo concebido. E Jesus nasce, Jesus é concebido em nós. Todas as vezes que nós externamos Jesus ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso vizinho, ao nosso esposo, à nossa esposa. Deus amado, como é bom podermos ser de Jesus. Como é bom estarmos em Jesus. Como é bom, meu Pai, vivermos o Natal não só em dezembro, como fazem os pagãos, mas de janeiro a janeiro. Porque o Natal é o nascimento da vida. É Jesus. E Jesus é vivido por nós e em nós o tempo todo. Que assim seja. Em o nome deste que é o Natal encarnado. Amém e amém.